Olá, eu sou Juliana Sangion, eu sou jornalista na Conveste, que é a comissão de vestibulares, né, aqui da Unicamp. Eu sou Antônio Scarpinetti, né, os colegas, né, os amigos me conhecem por Scarpa, né, me chamam por Scarpa. Eu sou fotojornalista, né. Pela primeira vez, em novembro de 2018, eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia para fazer uma cobertura especial. Eu também tive essa grata oportunidade, né, e para mim foi muito especial, né, acho que para todos nós que estivemos lá, em São Gabriel da Cachoeira. Até então, a gente faria a cobertura da aplicação do vestibular indígena, que foi o primeiro vestibular indígena da Unicamp, para ingresso em 2019, mas chegando lá a experiência foi muito maior. Nós rodamos um documentário em longa-metragem, nós fizemos muitas fotos, né, que resultaram aí numa exposição, fizemos a cobertura, fizemos um podcast, fizemos reportagens. E eu posso dizer que essa experiência foi muito transformadora, não só na minha vida profissional como jornalista aqui na Unicamp, como comunicadora, mas também na minha vida pessoal. Foi muito incrível, né? E as lembranças assim hoje, né? 4 anos, quase 5 anos depois, aí é de muita empatia, né? De emocionante, né? Eu acho que a nossa experiência, assim, ela começa antes, né? Mas já no aeroporto aqui a gente já estava em atividade, né? Quanto tempo? Vamos embarcar daqui a pouco. Eu, Scarpa, Parapaju passou agora e a gente vai embora. Vamos para Manaus. E eu penso que essa questão das provas, né, da seriedade desse projeto, a questão da segurança, de como levar impressos, né, todo esse material para lá, toda essa logística, a participação do professor Kleber, né, o Kleber Pirota, que estava na equipe, e essa preocupação toda de despachar isso, eu acho que começa aí, sabe? Tá a gente atento no desembarque, no aguardo das bagagens. É curioso, né? Porque a gente foi para fazer esse trabalho de comunicação, de imagens, né? Esse trabalho visual, audiovisual também. Mas aí a gente se envolveu com esse processo logístico da comissão de vestibulares, né? Porque estava tudo interligado e era um envolvimento que tem muito a ver com o seu primeiro, ter sido o primeiro vestibular indígena. Inédito, né? Inédito, e numa região que a Unicamp não tinha ido aplicar a prova. O vestibular da Unicamp, um vestibular tradicional, né, não indígena, sempre foi nacional. Chegou e chega a vários lugares, mas nunca ao Amazonas, e não tão longe, porque Manaus fica a 800, São Gabriel fica a 850 quilômetros de Manaus. Sim. Então, acho que a gente se envolveu muito também com essa parte logística da aplicação. As caixas estão ali, ó. Valeu. A internet lá, infelizmente, não funciona muito bem, né? Como aqui. O poder público precisa olhar com mais cuidado para essa região, né? As regiões mais afastadas ali do Amazonas e de toda a região norte, né? No geral, porque a internet para eles é essencial e nem sempre o sinal é bom,
né? E aí a gente tinha que enviar o material aqui para Campinas, seja imagem, seja áudio ou os textos mesmo. A gente ficava às vezes de madrugada para poder enviar o material. Né? Eu fotografava também com câmera, né? E também com celular, para garantir que o celular às vezes facilitava o envio. Tinha que ser uma coisa bem assim, a prova foi no domingo, a gente tinha que mandar texto e foto na sequência, então foi uma preocupação que o tempo todo, né? Antes mesmo da gente ir para lá, eu tinha feito contato com algumas famílias, alguns estudantes que iriam prestar a prova lá em São Gabriel da Cachoeira, perguntando se eles topavam conversar com a gente, interagir conosco, para que a gente fizesse essas imagens, para que eles participassem com entrevistas no documentário, para que a gente conhecesse, acho que sobretudo é isso, para que a gente conhecesse um pouco da história de cada um. Né? Mas conseguimos falar com alguns e alguns desses e dessas estudantes viviam nas comunidades que não são exatamente na sede do município, mas são afastadas, né, em algumas horas ou até mesmo dias de barco da sede do município. E a gente teve assim o privilégio de poder ir a algumas comunidades com barco, né, com a voadeira, que é aquele barquinho com um motorzinho, né? Com a nossa equipe, que além do Scarpa e de mim, também estava na equipe das imagens o João Ricardo Boi, né? Que eu deixo aqui o agradecimento, porque ele foi essencial aí, principalmente no documentário, né? Mas também carregando caixa de prova e participando aí de tudo. Então a gente ia nesses barquinhos e chegava às comunidades e a gente foi extremamente bem recebido. Acho que se tem essa memória é dessa recepção e desse acolhimento da gente na figura da Unicamp. Ali a gente era a figura da Unicamp, da Universidade de Campinas. E como a gente foi acolhido. Sim, foi muito bom e eu acho que também é importante lembrar, além do apoio, né, dos estudantes aí que foram especiais também lá, a presença da Federação das Organizações Indígenas, né, do Rio Negro, né, e também do ISA, né, do Instituto Socioambiental, que nos acolheram assim de forma muito positiva. Levavam a gente, nos apoiavam, né, para os lugares, porque a gente não conhecia nada, né? E chegar nesses locais, você não chega sozinho, porque é uma terra indígena e não há turismo nessa terra indígena, né? Então, para você acessar as comunidades que são mais distantes, você tem que estar com alguém, né? Alguma autoridade, enfim, alguma pessoa representante ali das diferentes etnias, dos diferentes povos, né? É uma região muito sensível, né? Uma tríplice fronteira, né? Venezuela, Colômbia, Brasil, uma presença maciça do Exército, né? Das Forças Armadas, tem vários destacamentos lá, é sabido, né, que é uma população de 90% indígena, né, de 23 etnias, isso está bastante divulgado já, com 4 línguas oficiais, né, que eles falam, além do português oficial. Acho que é o único lugar do Brasil, né, que além do português tem outras línguas oficiais, como o Iangatu, Tucano, Yanomami e Baniwa. Então, mas assim, em relação a essa recepção, essa acolhida, foi bem especial também para a gente. Desde o início, do desembarque lá no aeroporto de São Gabriel, né? Isso é transformador, né? Quando eu falo que essa experiência me transformou, acho que o Scarpa também, o João também, toda a equipe de logística da Convest também. Exatamente. Porque você rompe com uma visão, especialmente nesse caso dos povos indígenas, né? Você rompe com uma visão que é do senso comum
e que coloca essas populações indígenas de uma determinada maneira, que no seu imaginário, né, ao chegar lá, você vê que é outra coisa. Ah, mas eles não preservam a sua cultura? Claro que eles preservam, né? Eles resistem, inclusive, para preservar essa cultura, resistem a muitos ataques para preservar essa cultura. Mas eles são jovens, no caso dos nossos estudantes, que hoje estão aqui com a gente, né? Na Unicamp, sim, eles são jovens com sonhos, com questões, com dúvidas, como qualquer outro jovem, né? Mas de uma determinada cultura e com isso muito forte, né? Mas não tem ninguém parado no tempo ali. Dentro da rede a gente aprende várias coisas, então ali a gente incentiva as jovens futuramente a ser jornalistas, estudar na área que eles mesmos gostam, né? Como usar a tecnologia, meio de comunicação, principalmente em questão de notícias falsas, notícias fake, né? São muitas comunidades. Uma coisa que chama a atenção, que tem, claro, há o município de São Gabriel da Cachoeira, né? Que tem uma extensão territorial muito grande, né? Me parece que é o terceiro município brasileiro com maior extensão territorial. E a calha do Rio Negro, né, ela se espalha por esse norte, noroeste. E os afluentes, os afluentes ali. Então tem grandes comunidades como Paricachoeira, né, que a gente já na fronteira, já na fronteira com a Venezuela, dias e dias de viagem às vezes, como a gente presenciou estudantes que vieram para prestar a prova no domingo, naquele domingo do dia 2 de dezembro, né? Chegando, a gente foi para o porto assim bem de manhã, né? Amanhecendo. O João Ricardo, o Boi, né? Testemunha disso, sabe, do quanto a gente também vivenciou esse momento, né? Bom dia, domingão, tá? A gente veio fazer umas imagens aqui para cobertura. E aí, aqui agora 6 e pouco da manhã, chegamos aqui, acho que era umas 5h30. Eu e o Scarpa lá. Isso aqui é fácil, né? Daí a gente tá aqui, ó. Esse mundão aqui, ó. Da chegada daqueles barcos com os candidatos, atravessando aquelas trilhas, né? Subindo trilhas nos barrancos ali para chegar. Até a prova, até a escola onde a gente aplicaria a prova. Sim. E esse caos é interessante, né? Porque verdade. A gente falou, olha, pode ser que se vocês acordarem cedo e forem ali para o porto do Rio, vocês consigam, né? A gente falava, talvez a gente consiga pegar alguns estudantes chegando no dia da prova, que era um domingo. Porque os que já viviam ali na sede do município, ou outros que estavam nas comunidades mais próximas, a gente sabia que tinham mais facilidade. Porém, muitos deles estavam vindo dos lugares mais longínquos, né? E a gente tem no documentário que foi feito essa imagem, feita por eles. Inclusive, meu companheiro Scarpa fez as entrevistas, porque eu não pude ir, porque eu tinha que aplicar a prova na escola, então eu não podia estar lá. Eu falei, meninos, se vocês conseguirem essas pessoas, façam as entrevistas também, né? Sim, aí a gente rolou entrevistas, foi muito, muito emocionante também aquele momento, assim. Se eu passar, eu vou estudar lá em São Paulo, né? Sim. E lá eu vou estudar e quando eu vou terminar, eu preciso ajudar, né? Ajudar meus colegas. Isso é a minha expectativa. Tem uma coisa em fotografia que, às vezes, a necessidade de você se ambientar num espaço, num determinado lugar e desaparecer ali, né? Mas ali a gente não tinha muito tempo para isso, porque foi tudo muito corrido, né? E a gente visitou algumas comunidades, né? 2, né? Dessas comunidades, e foi assim o suficiente para a gente também, nesse tempo, né? Que a gente ficou lá, poder ter uma produção, né, que fosse substancial, assim. Na ilha foram os momentos assim mais que a gente teve um contato mais próximo, assim, né? Mas eu acho que essa aqui é especial do garoto, né,
segurando uma borboleta, né, na mais pura pureza, uma pureza assim demais, assim, é aquela coisa que você chega e você vê, se você não está atento a isso, você perde aquele momento, né? Então é incrível também, essa alegria. Eu acho que essas fotos para mim foram as mais assim, não que as outras sejam menores, mas menos, mas elas são assim incrível pela alegria, né? Pela aquilo que a gente já falou, né? Da vida que pulsa aí, né? Mas teve umas fotos da produção de farinha, por exemplo, né? A gente, nas duas comunidades, a gente está aqui. Eu achei demais também esse trabalho que eles fazem na produção dessa farinha a partir da mandioca brava, né? Que ela é ralada, que ela é espremida, do sumo é feito tucupi, né? Eles colocam no tipiti, né? Que é uma cesta, né, bem comprida assim, e aquilo vai escorrendo, né, que forma o tucupi. Essa também dos comunicadores indígenas, para mim foi muito especial, foi um dos primeiros documentários, entrevistas que a gente fez, e num espaço ali com essas artes ali, com eles, por eles, né, deles, assim, foi na comunidade em Amado, sabe, essa coisa da arquitetura, né, a Amazônia, né, ela interagindo, né, com essa arquitetura ali, essas pessoas também da comunidade, foi muito especial e muito emocionante nesse dia para a gente. O carinho assim é enorme, assim, a gente teve uma empatia assim, foi demais. Dá para falar assim de cada momento foi especial assim. Os estudantes do Amazonas, especificamente de São Gabriel da Cachoeira, foram a maioria dos inscritos no vestibular indígena, né? Continuam sendo os do Amazonas, agora São Gabriel junto com a cidade de Tabatinga, né? Que é em outra região. E eu acho que era o nosso dever mostrar essa região, mostrar o que é esse cotidiano, como é esse cotidiano, quem são esses estudantes, de onde eles vêm, para aprender a, sim, aceitar o diferente, né, de nós, mas respeitar essa natureza, respeitar essa territorialidade, respeitar a ancestralidade, respeitar os povos originários, reverenciar esses povos. Então, entender de onde vêm os nossos estudantes indígenas, que hoje já são quase, acho que 400 aqui na Unicamp, né? A cada ano chega uma turma nova. Verdade. E a gente tem que pensar nisso, né? Eles não vêm só do Amazonas, mas do Amazonas ainda é a maioria que chega aqui para a gente, né? Então, acho que esse papel do comunicador, do fotógrafo, do cineasta, do jornalista é essencial, é para isso. Não é para só noticiar, dizer do fato do primeiro vestibular indígena, mas é para sensibilizar. Agora, em 2023, em janeiro de 2023, eu tive a chance de voltar a São Gabriel da Cachoeira. A primeira ida já tinha impactado a minha vida, né? Eu mantive projetos pessoais até, e outros aqui. Então eu fiquei pensando, como será que vai ser voltar? E aí voltar foi muito especial, mas muita coisa tinha mudado. Acho que eles sofreram muito nos últimos 4 anos, com o governo anti-indígena, políticas anti-indígenas. Isso eu senti na minha ida em janeiro, né? As filas para os benefícios sociais estavam enormes. Eu senti uma cidade mais caótica, percebi a população das comunidades mais afastadas muito presentes ali no município,
por conta talvez de falta de investimento nas comunidades. Então essa situação social de 4 anos, que mudou em 4 anos, me entristeceu um pouco. Por outro lado, eu tive as trocas, revi pessoas queridas que a gente fez na primeira vez, né? E também pude produzir aí para o portal, para o jornal da Unicamp, uma série de reportagens que a gente chamou de Volta a São Gabriel, né? E mais conteúdos aí junto com o Felipe, né? Felipe que fez as imagens, que foi dessa vez fazer essa cobertura fotográfica e produziu aí um material riquíssimo. É verdade, interessante porque quando nós estávamos lá em 2018, antes desse desmonte, né, dessa precariedade toda, já havia essa preocupação. A gente sentia que eles perguntavam, né, eles preocupados com a questão desses projetos sociais, se eles iam ser descontinuados, que se ia ter reduções, isso, aquilo. Já havia uma certa tensão ali em relação ao que vinha aí pela frente. E eu acho que foi essa coisa que a Ju fala desse impacto, né, que causa na gente, sabe, dessa coisa de conhecer esse outro Brasil, sabe, essa outra realidade de perto, assim, né, dá essa ideia de que, sabe, é possível você ter a vivência ali, ter o desenvolvimento ali sem destruir, né? Acho que a gente tem um compromisso enquanto universidade com a permanência desses estudantes aqui na Unicamp. A gente precisa olhar com muito carinho, muita atenção para cada um desses estudantes que chegou aqui, não é só a gente ir lá, mas numa dimensão maior, poder contribuir para a reflexão, poder contribuir para sensibilizar o nosso país, né? De tudo que a gente ainda precisa avançar e caminhar nessa relação com os povos indígenas. Eu, desde então, assumi esse compromisso para a minha vida e tenho tentado fazer isso e convido a todo mundo a pensar sobre isso também. Obrigado. Gente, vocês sabem a luta que a gente teve para estar aqui. Vocês sabem, a gente teve semanas, dias para a gente poder estar aqui. A gente deixou a nossa família lá. A gente não queria chorar mais. A gente sabe que a gente é de etnias diferentes, mas hoje a gente vai estar mais unido, galera. Então, hoje, estamos aqui.